turminha, estamos de novo na nossa telinha. Vamos dar continuidade ao projeto. Faça bonito, 18 de maio. As crianças devem ser protegidas da crueldade e da exploração. Sabemos que o trabalho infantil é um trabalho ilegal. Então, é por isso que não podemos fazer a exploração do trabalho da criança. Quais são os direitos que a criança tem? Vou citar apenas alguns. Tem direito à educação, à moradia, ao lazer e aos serviços médicos. Não pode ser explorada em trabalhos que prejudiquem sua educação e seu desenvolvimento e a sua saúde mental e moral. Isso é um dos fatores que a criança não pode sofrer. Não pode ser discriminada pela sua cor de pele ou pelo tipo de cabelo. Tem que ser amada e compreendida. Então, esse aqui foram alguns direitos que a tia falou sobre a criança. Agora segue-se a aula. Hoje a nossa aula é História, no livro de História, página 30. O tema da nossa aula hoje é a chegada dos portugueses. Aonde, tia? No nosso Brasil. Aqui começa a chegada dos portugueses. O rei de Portugal, D. Manuel, o Vitroso, ordenou Pedro Álvares Cabral que partisse para as Índias. Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Aqui a tia colocou o mapa, onde representa aqui Tratado de Tordesilhas, onde mostra a possessão espanhola e possessão portuguesa. E a linha do tratado. Banhado pelo Oceano Pacífico, a espanhola, e Oceano Atlântico, os portugueses. Aqui a escala, que também tem aí no nosso livro, que é onde diz o domínio espanhol, que é a corzinha marronzinha, aqui é outra cor, e o domínio português. Aqui as cores estão diferentes, mas é sobre isso também. Então, Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. A expedição de Cabral chegou ao Brasil afastando-se da rota estabelecida por Vasco Gama, no dia 22 de abril de 1500. Após 44 dias de viagem, porque antigamente não tinha avião, se usava muito o quê? Os navios. Então, no dia 24 de abril, eles desembarcaram no local escolhido, que recebeu o nome de Porto Seguro, atualmente a Baía Cabralha, no estado da Bahia. Os portugueses encontraram os habitantes da terra, a quem chamaram de índios, porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já tinha moradores, que eram os índios. Então eles não aceitavam ser escravos dos portugueses. É por isso que a história conta, mais na frente, que eles traziam o quê? Os africanos para ser os escravos deles, porque os índios não aceitavam ser escravo, porque ele conhecia a terra, o Brasil, então eles se escondiam, então não aceitavam ser escravo dele, dos portugueses. Então, todos os registros de viagem e do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal. O escrivão da esquadra Pero Vaz de Caminha, que narrou os acontecimentos, que escreveu: sendo Portugal um país católico, também
também na esquadra de Cabral havia um sacerdote chamado Frei Henrique Soares de Coimbra. Tudo isso aqui que a tia está lendo tem no nosso livro, na página 30. Quem celebrou no dia 26 de abril a primeira missa no Brasil? Quem foi? A tia acabou de falar o nome de quem? Frei Henrique Soares de Coimbra foi o primeiro que celebrou a missa. Nossos nomes. Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani, e simplesmente Pidorama. Beleza? Seguindo. Aqui, a tia já leu a páginazinha, a página 30. Seguindo na página 31, é onde fala nossos nomes, que a tia acabou de falar. E aqui vem a tarefinha de classe, página 31 e página 32, casa. Aqui na nossa primeira questão, diz o seguinte: pinte de vermelho o local para onde partiu a esquadra de Cabral. Você vai aqui no mapa e vai pintar de vermelho para onde ele foi. Para as Índias. Aí você vem aqui no mapa, olha o nome Índia, que tem bem pequenininho, e pinta de vermelho. Na segunda, cubra o percurso feito por Cabral para chegar ao Brasil. Vai vir aqui, onde tem o nome Portugal, vai descer até onde? Até a Bahia, passando uma linha. Na letra... Então, nesta data, os principais fatos das grandes navegações foi no dia 9 de março de 1500. Por quem? Por Pedro Álvares Cabral. Partiu para as Índias. Os primeiros fatos das grandes navegações, 22 de abril de 1500. Por quem? Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Então, esse nosso assunto tem tudo aqui na página 30 de História. E você vai responder a primeira e a segunda e segue a página 32 para classe. Para casa, 32 casa e 31 classe. Dúvidas? A chegada dos portugueses. E também a grande riqueza que tem aqui no nosso Brasil é sobre o pau-brasil. É uma madeira que é muito conhecida no nosso lapisinho de escrever. É o pau-brasil. Ok? Então, segue-se agora a literatura. Dando continuidade, o texto do Arthur não é diferente. É o nosso livro paradidático. Já sabemos quem escreveu, quem ilustrou, qual a diferença, o que é que o menino tem. Ele tem um problema, qual será? Ele tem um problema de visão. Mas ele tem um grande amigo, que é o seu cachorro, Lupe, o seu guia. Foi para uma escola nova, lá ele conheceu vários coleguinhas. Estava um pouco receoso, achando que não iam gostar dele, ia achar ele diferente. E aí ele teve uma brilhante ideia de o quê? De tocar cada criança com a sua mãozinha para descobrir a diferença de cada um, quem era gordo, quem era magro, quem era baixinho. E assim ele se tornou amigo de todos. E todos ficaram gostando dele. E aqui ele já está muito bem com a turma, conversando, brincando. E aqui é o momento dele estudar. Tia, como é que ele estuda se ele não enxerga? Porque o livro dele é diferente. O livro dele é com alto relevo, umas bolinhas. E ali ele vai lendo, que tem o alfabeto todinho, vai juntando e lê bem direitinho. E quanto à parte do computador, tia, ele está aqui
em frente a um computador, como é que ele consegue? Do mesmo jeito, o teclado dele também tem alto relevo. E ali ele vai digitando e o computador vai transmitindo em voz, ele escuta, porque o problema dele é visão, não é audição. Então, seguindo na tarefinha de literatura, página 21, onde diz: em seguida, escreva alguma atitude que define uma boa convivência entre as pessoas. Convivência entre as pessoas. O que é isso, tia? Como você saber lidar com um colega. Como assim? Não bater, não agredir com palavras, não machucar. Porque muitas vezes você bate no colega, empurra e diz que é sem querer. Isso não é verdade, isso é errado, não pode. Então, para a gente ter uma boa convivência, a gente tem que fazer o quê? Respeitar o outro, amar o outro, ouvir o outro, conversar amigavelmente, compartilhar um alimento, um livro, um lápis, nada de dizer, minha mãe não deixa. Não, gente, a gente tem que ser mais unido um com o outro. Nessa página 21, que é classe, que é a questão número 3, é isso que você vai colocar. Definir uma boa convivência entre as pessoas. Como assim? Saber respeitar, saber amar. É como na nossa casa. Temos que saber conviver em casa com a mamãe, com o papai. Na hora que o papai fala, você ouvir. Na hora que a mamãe fala também. Não sair reclamando, porque aí você não está tendo uma boa convivência. Ok? Agora, na 14ª questão de literatura, diz o quê? Que parte do corpo Arthur usou para conhecer seus novos colegas? Vocês lembram? Ele usou a mãozinha para conhecer os novos coleguinhas. Então, você vai fazer o quê? Vai representar no quadrinho as mãozinhas. Escreva ao lado a observação de Arthur. Qual foi a observação dele que ele teve quando ele começou a tocar nos seus coleguinhas? Que um era baixinho, o outro era mais alto, o outro era mais gordo. Então, assim, um tinha os cabelos mais caracolados, o outro tinha um cabelinho liso. Então, assim, ele foi o quê? Não vendo na visão, foi sentindo cada um dos seus amiguinhos. Então, a página 21 é classe e a página 22 é casa. Na página 22, você vai pintar as letrinhas, o W, o Y e o K, e vai descobrir que sistema que ele usa para... Aqui diz assim, os livros de Arthur são diferentes, pois são escritos com pontinhos em alto relevo. Esse sistema é conhecido como sistema Braille, porque ele é em alto relevo. No sistema visto na questão acima, a pessoa com deficiência visual deve fazer o quê? Na leitura? É da esquerda para a direita, porque ele vai lendo da esquerda para a direita. Ele vai colocando os dedinhos no alto relevo e vai descobrindo a palavrinha. A leitura com apenas a mão direita, apenas com a mão esquerda, ou uma ou ambas as mãos. Pode ser uma ou ambas as duas mãozinhas, porque se torna mais fácil para ele poder identificar as letrinhas e juntar as palavrinhas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. História e literatura. Dúvidas? Entra no Zap e fala com a tia. Segue amanhã outro vídeo do Faça Bonito lá no grupo. Ok? Beijos e até amanhã.